Olá, você que nos acompanha aqui no Notícias Agrícolas, Eu sou Letícia Guimarães, a gente começa agora mais um boletim, fazendo um giro para acompanhar as safras aí Brasil afora. E agora a gente vai lá para o estado de Goiás falar com o presidente da ProSoja do estado, o Adriano Barzotto. Seja muito bem-vindo, Adriano. Bom dia, Letícia. Bom dia, amigos do Notícias Agrícolas. É um prazer poder participar e falar um pouquinho da nossa safra, que está a todo vapor nesse momento. Adriano, como que foi o desenvolvimento da safra de soja por aí? O clima contribuiu? Como que foi aí o andamento dessa safra? Letícia, nós tivemos aí um atraso no plantio, lá no mês de outubro, por conta da demora da chegada das chuvas, né, aquelas chuvas efetivas de plantio. O produtor atrasou um pouco esse início. Depois que conseguiu começar a plantar, as chuvas continuaram de maneira satisfatória e o desenvolvimento da cultura veio acontecendo não com sobra de chuvas, veio faltando, veio com pouca chuva, mas por incrível que pareça, né, as lavouras se desenvolveram muito bem. E agora o produtor está aí em plena colheita, a todo vapor, plantando milho, colhendo soja, plantando milho, numa correria aí sem precedentes, né? Nós estamos aí com uma janela muito apertada, tanto de colheita como de plantio. A gente tem visto nas regiões que a gente vem passando aí, muita área seca, muita área já dessecada. A sorte nossa é que o clima tem ajudado, não tem chovido no meio do dia, como é costume em determinados anos, né, que atrapalha bastante a colheita. O produtor está conseguindo aproveitar o dia na colheita e, consequentemente, plantando milho, que é uma necessidade nessa hora, já que a janela de plantio da safrinha ela é bem estreita esse ano também. Adriano, e quantos por cento de área de soja já foi colhida aí no estado? Nós estamos trabalhando no número entre 15% e 18% nessa semana. Nós estamos na semana que mais está havendo trabalhos de colheita no campo. Isso faz com que os números avancem muito rápido nesses dias. Então, certamente nessa semana nós vamos terminar ela aí talvez com 20%, na outra semana já com talvez 40%, 45%, porque o produtor, quando a soja madura e o tempo ajuda, ele faz o trabalho muito rapidamente, né? Isso é muito bom, já que podemos daí então implantar o nosso milho ainda dentro do mês de fevereiro, que é a melhor época de plantio. A época excelente de plantio de milho na safrinha de Goiás vai até amanhã, dia 25 de fevereiro, né? Mas o produtor costuma avançar um pouco aí, tendo um período intermediário de época de plantio até 3 de março, e depois, então, fora da janela, já depois de 3 de março, indo até talvez 15 de março, alguns produtores que vão arriscar um pouco mais nesse ano de safrinha. Adriano, e com a colheita ganhando ritmo aí no estado, a gente já consegue falar numa expectativa de produtividade? Olha, por incrível que pareça, por mais que a gente tenha atrasado o nosso plantio e ter tido poucas chuvas durante o desenvolvimento da cultura, tivemos aí o mês de novembro extremamente seco, dezembro, algumas regiões também, chuvas de 5, 10 milímetros, muito poucas chuvas de 40 milímetros na época do desenvolvimento vegetativo. A soja veio se desenvolvendo muito bem, interessante, a soja gosta, não é de muita chuva não, é chuva e sol na medida correta, e esse ano aconteceu dessa forma, a soja ganhou pouca chuva, muito sol, e isso vem mostrando na produtividade por hectare. De uma maneira geral, no estado de Goiás, a gente vai ter aí mais ou menos em torno de 56 sacas por hectare de produtividade, porque a gente ainda tem aqui no estado de Goiás bastante áreas de fronteira agrícola que ainda ficam abaixo de 50 na hora da colheita. Mas áreas já consolidadas, de vários anos de plantio de soja, a gente tem tido reportes aí sempre acima de 70 sacos, 68 sacos aí, é uma realidade no estado agora. Então vai formar uma média geral aí em torno de 14 milhões de toneladas de soja, que é o número que a gente vem buscando há vários anos, esse recorde de produtividade de soja, 14 milhões de toneladas. E, Adriano, com com toda essa surpresa positiva, essa produtividade e essa expectativa, de chegar num recorde, como que ficou a questão de venda futura, Quanto que já foi comercializado dessa safra e qual que foi a média de preço?
Letícia, esse ano foi um ano totalmente atípico, né? Quando foi iniciadas as comercializações a futuro, a soja em torno aí de R$ 75, depois foi para 80, era um excelente preço e o produtor foi aproveitando esse preço na época, porque ele precisava fazer os barter para troca de insumos, para compra de sementes, para compra de defensivos, um planejamento do seu fluxo de caixa. E interessante que a soja não parou de subir, ela foi de 75 para 80, para 90, para 100, para 120, para 150, para 160 alguns dias atrás aí. E aí o produtor teve essa escalada de preço. Alguns produtores aproveitaram um pouco mais, na época que seguraram a comercialização, estão tendo um pouquinho mais de rentabilidade agora, porque estão tendo mais produto na mão, mas de uma maneira geral, o estado está com 60% da área comercializada no modelo pré-fixado. Agora, durante a colheita, tem mais uma porcentagem dessa soja que é comercializada para fluxo de caixa, né? Aquele dinheiro que o produtor precisa na primeira hora para pagar um óleo diesel, para pagar alguma coisa que ele tem na primeira hora. E o restante aí dessa colheita, então, vai ser comercializada depois da safra, de uma maneira também escalonada, já que o preço não mostra tendência de queda, o produtor vai ir segurando e fazendo vendas escalonadas. Se ele tem uma prestação de uma plantadeira, por exemplo, ou de uma colheitadeira, ele vai vender a soja necessária para cumprir esse compromisso até chegar no segundo semestre, que é quando a gente imagina que o preço da soja vai estar melhor, inclusive, que hoje, que é um preço histórico. Adriano, e olhando para a safrinha de milho, né, que se a gente tem esse atraso no plantio e, consequentemente, na colheita da soja, isso também se reflete no plantio da safrinha de milho. A gente vai ter milho plantado fora da janela e quantos por cento já foi plantado? Certamente teremos milho plantado fora da janela. Isso é uma coisa que nós não vamos conseguir fugir, principalmente nesse ano que temos preços históricos no milho também, Letícia. Nós estamos aí com 15 a 18% da área de soja colhida. Certamente essa área que já está sendo colhida, que já está colhida, ela está sendo plantada com milho. Então, se o nosso área total de milho é estimada em 1,73 milhões de hectares de milho na safrinha, se nós estamos aí próximo de 20% de área plantada, temos aí então de 350, 360 mil hectares de milho já plantado na melhor época. Até o final da semana, talvez vamos chegar aí aos 500 mil hectares de milho plantado na melhor época. A partir dali, o produtor vai começar a plantar numa janela intermediária e na janela depois fora de época, mas o produtor, por ter bons preços, vai arriscar, certamente vai arriscar, e é preciso tomar bastante cuidado, porque regiões de abertura de área, regiões com um pouco mais de areia, com menos matéria orgânica, ou então que tem um problema de chuva na época, depois do mês de março, teoricamente essas áreas serão mais afetadas e às vezes o produtor se empolga na hora de plantar e não vai colher lá no final. Então precisa ter muita consciência, muito cuidado e saber o milho que ele vai plantar fora da janela, aonde ele está colocando esse investimento. Precisa ter muita atenção para que depois ele não sofra um revés aí na hora da colheita do milho safrinha. Certo, Adriano, muito obrigada pela sua participação. Você é sempre muito bem-vindo aqui no Notícias Agrícolas. Muito obrigado, estamos sempre à disposição aí para falar sobre a safra de Goiás. É uma safra que vai deixar história certamente para todos os produtores, tanto pela correria, como pelos bons preços, como pela produtividade. Então é um ano que a gente tem que guardar na agenda aí, porque vai ser um ano para a gente se espelhar durante muitos que virão. Estivemos aqui, portanto, com Adriano Barzotto, que é presidente da AproSoja do estado de Goiás, trazendo detalhes a respeito do andamento da safra de soja, dos trabalhos de colheita por lá e também do plantio do milho safrinha. De acordo com Adriano, o produtor corre contra o tempo para conseguir fazer esse trabalho de colheita e o plantio do milho safrinha para tentar ficar um pouco menos fora da janela de plantio. De acordo com o Adriano, já tem cerca de 15 a 18% da área de soja colhida lá no estado de Goiás, em torno de 20% do milho safrinha já implantado, o produtor trabalhando aí, se tem oportunidade de trabalhar à noite, o produtor está indo para a lavoura, segundo o Adriano,
Na questão da soja, a produtividade média do estado evoluiu para 56 sacas por hectare, em média, e segundo o Adriano, isso pode resultar aí em 14 milhões de toneladas, o que é um recorde para o estado, recorde esse que, segundo então, o presidente da ProSoja Goiás, os produtores vêm tentando atingir há cerca de 3 anos, então estão perto, né, de conquistar essa marca histórica, então, de 14 milhões de toneladas. Eu encerro por aqui, mas daqui a pouquinho tem mais informações para você aqui no Notícias Agrícolas.